Antes de fazer esse vídeo, eu parei para pensar, será que vale mesmo a pena eu ficar falando da minha vida pessoal para vocês, das minhas amarguras e decepções? Sinceramente, eu não sou a pessoa mais aberta desse mundo de falar sobre a minha vida íntima, mas uma coisa é fato. O tema desse canal é de trazer reflexões sobre várias coisas da vida e por que não, né? Usar os meus problemas, as minhas amarguras e trazer algo que faça você refletir também. Acredito que muita gente aí já passou ou passa por isso e o vídeo de hoje vai ser um papo transparente até demais para que a gente possa abrir uma discussão madura sobre o que eu vou falar. E hoje vai ser o vídeo 2 sobre amizades superficiais. Para quem não me conhece, meu nome é Luana, vem comigo e sem rotulagem. Desde quando eu me vi completamente sem amigos, isso foi há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu comecei a procurar por amigos em redes sociais. Então eu queria fazer o número máximo possível de amigos, porque eu sabia que no final, uma ou duas pessoas no máximo virariam aí uma amizade confiável, né? Eu conheci um grupo de meninas através de uma rede social de fazer amigos que tem aqui. E a gente começou a conversar, a gente teve um grupo no WhatsApp, então a gente se interagia bastante e marcava também de sair. Sabe quando você sente que você não quer mais continuar conhecendo alguém, mas mesmo assim você insiste porque você pensa que se você se desligar dessa pessoa é porque você é uma pessoa exigente demais ou é porque você não tem paciência com a diferença do outro? Eu tenho que admitir que eu não sou a pessoa mais tolerante desse mundo e eu tenho uma personalidade agressiva barra compulsiva. Eu digo agressiva no sentido de expor a minha opinião, que na maioria das vezes não é da forma que as pessoas esperam. Calma, tá? Eu não agrido pessoas. Mas eu acredito que parte disso vem de uma certa insegurança que foi plantada lá atrás, quando eu era criança. E com certeza isso ainda se reflete na minha personalidade, na minha ansiedade. Mas comparando a antes, hoje eu sinto que isso é menos pior, digamos assim. Mas continuando, desde quando eu conheci esse grupo de meninas, eu já sentia que eu não queria mais continuar conhecendo. Eu não tô aqui para me colocar num pedestal e esse grupo de meninas como pessoas que não prestam. Não, mas as coisas são o que são e eu também tenho uma parcela de responsabilidade nisso. E ao longo do vídeo você vai entender onde eu tô querendo chegar. Bom, eu sentia que eu não queria continuar conhecendo esse grupo simplesmente porque eu não me identificava. Sempre que a gente combinava de se encontrar, era um festival de culto às selfies. Eram várias selfies que elas tiravam do que elas estavam vestindo pra gente se encontrar. E era uma histeria, sabe? No sentido de falar, tipo, You are so beautiful. You are so perfect. I love you so much. Olha, eu não tenho nada contra as selfies, tá? E eu gosto de tirar de vez em quando, é normal, mas o problema é que eram tantas fotos que, número um, eu tô cagando pro que alguém vai vestir antes de se encontrar comigo. E número dois, pra que eu vou querer tanta foto que só vai contribuir para mais armazenamento no meu celular para eu deletar? Isso, né, fora as várias mensagens que tinha lá no meu WhatsApp para ler. E eu sentia que essas mensagens não estavam me ajudando muito com a minha ansiedade social também. Eu sempre tinha essa sensação de que eu tinha falado alguma coisa que eu não deveria, porque na maioria das vezes ninguém falava nada, ou também eu já respondia logo no impulso para não ficar no silêncio. E muitas das mensagens eram do tipo: eu sinto sua falta, eu te amo demais. Como se todas ali já fossem amigas do peito de anos, sabe? E eu ficava observando aquilo e me questionando também. E ficava um conflito na minha cabeça, porque às vezes eu pensava: será que eu tenho algum problema? Será que eu sou uma pessoa muito fria? Porque eu era a única pessoa que não correspondia daquela forma que elas faziam. Eu acho que o amor se tornou uma coisa banalizada. Hoje você conhece alguém, amanhã você já diz que ama. Eu não sei se elas faziam isso por desespero, insegurança, ou se elas diziam aquilo porque estava todo mundo dizendo também. Talvez a definição de amor delas seja completamente diferente da minha. E era tanta perfeição, positividade extrema,
que aquilo começou a ficar tóxico pra mim. Mas mesmo assim eu tava lá, tentando me conectar e tentando dar tempo ao tempo. Tava tudo positividade demais até começar as intrigas e fofocas. Eu já imaginava, né? E a fofoca é uma coisa que eu tenho tentado fugir, mas parece que ela cola em mim de um jeito que fica difícil de sair. E no final nunca é muito agradável, né? Tinham duas pessoas do grupo que eu me sentia um pouco mais próxima. Uma delas tem ansiedade social também, pois a vida dela foi uma vida muito conturbada, e a outra era um pouco mais próxima dela, e aí a gente se interagiu um pouco mais. Uma vez, uma delas veio se abrir para mim e disse que não tinha gostado de algumas atitudes das outras meninas e que não se identificava com a maioria delas. E aí eu disse: olha, eu também não me sinto próxima ali de todo mundo, mas tá tudo bem e vamos deixar rolar. E se algo te magoou, conversa com elas, né? Porque assim você vai se dar a oportunidade de ouvir um pouco do outro lado também. E aí você vai poder chegar a uma conclusão do que fazer. Mas ela não quis conversar com ninguém e acabou saindo do grupo. Depois o grupo colocou ela de volta e aí todo mundo disse que amava muito ela e que todas queriam ela por lá. Eu achei aquele episódio um pouco estranho, mas eu resolvi não ficar metendo muito bedelho naquele assunto. Uma vez eu até pensei em sair do grupo também, não responder mais, sumir do mapa, mas eu não consigo ser assim. Eu também pensei, e se eu falasse, gente, olha, eu não me identifiquei com ninguém daqui, tô saindo do grupo e tchau. E aí uma vez eu vi um vídeo que falava assim: se a gente falasse tudo o que pensa pro outro, as relações humanas seriam uma chatice. Sim, isso é um fato, mas aquela situação estava me causando um incômodo muito grande, porque eu queria sair muito daquele ambiente superficial, mas eu não sabia como. E aí, num belo dia, eu saí do grupo. E aí todo mundo no grupo começou a me perguntar: uai, por quê? E a menina que eu me identificava, ela me disse o seguinte: fala a verdade, você cansou, né, de todo esse cocô desse grupo. E para não ficar alimentando mais fofoca, eu preferi dar desculpa de que eu estava muito ocupada e de que aquilo estava me deixando ainda mais ansiosa, coisa que não era mentira, né? Mas eu preferi não ficar dando mais pano pra manga, sabe? Eu senti um alívio tão grande que parecia que eu tinha tirado uma cruz das minhas costas. E aí o que eu fiz? Criei um grupo paralelo com as duas meninas do grupo que eu me identificava. E aí a gente começou a sair, se interagir, e por um período foi bacana. Eu me identificava muito com a menina que tem ansiedade social. Eu lembro que no primeiro dia que a gente se conheceu, ela falou praticamente da vida inteira dela pra mim, e eu me conectei muito com a história dela porque tem algumas similaridades com a minha. A ansiedade social dela era mais grave do que a minha, porque eu percebia que quando a gente estava em grupo, ela se recolhia do nada, ela começava a chorar. Eu percebia também que ela ficava muito frágil emocionalmente diante de um grupo grande de pessoas, digamos assim. E quase ninguém percebia muito o que estava acontecendo ou entendia também. E de todas, ela foi a única pessoa que eu tentava uma aproximação maior. Mas depois eu fui percebendo que não adianta só você se doar ao outro e não ter pelo menos o mínimo de volta. Mesmo que o outro seja mais frágil emocionalmente do que você. Mesmo que o outro pareça precisar muito mais de um ombro amigo do que você. Mas ao mesmo tempo que ela era uma pessoa emocionalmente frágil, ela também era muito imatura. Sempre que a gente se via, tinha alguma murmuração de alguém que a tratou mal, alguém que foi indiferente com ela. E eu tava ali, ouvindo, aconselhando e me comovendo muito com todas aquelas histórias e murmurações que ela afirmava. Não sempre, mas na maioria das vezes era cansativo de convidar ela para sair, porque eu sentia que eu tinha que fazer várias vezes o mesmo convite, mandar também 10 vezes o nome ou o endereço do lugar que a gente ia se encontrar, porque frequentemente ela esquecia onde era, o que era. Eu acho que a minha visão sobre ela mudou drasticamente da última vez que a gente se encontrou. Eu reservei um pub pra gente almoçar, e aí ela chegou, me cumprimentou e já começou a reclamar do lugar que eu tinha escolhido pra gente sentar. E aí eu disse: olha, tá vendo aquela mesa ali? Se você quiser, a gente muda de mesa, não tem problema. Mas ao invés de mudar para melhor, ela preferiu ficar no mesmo lugar e reclamando. Depois a gente começou a almoçar e ela reclamou que o prato principal estava ruim. Depois chegou a sobremesa e ela reclamou de novo.
Realmente, eu confesso, a sobremesa não tava lá essas coisas, mas era uma reclamação atrás da outra, sabe? E nesse dia ela também reproduziu o quanto as pessoas são indiferentes com ela, o quanto as pessoas são difíceis de confiar também. A partir daí, eu cheguei à conclusão de que provavelmente ela tinha uma personalidade tóxica. Porque frequentemente ela reclamava de tudo e todos, mas não queria fazer absolutamente nada para mudar. E eu confesso que eu fui me deixando levar por fofocas que só alimentavam ainda mais os meus descontentamentos com quem eu já não me identificava. E aí, quando eu menos percebi, o ninho de picuinha já estava tão denso que não tinha mais como eu sair. Mesmo sabendo que aquilo já não estava mais sendo saudável para mim. E eu comecei a perceber que eu estava empurrando mesmo essas amizades com a barriga. E teve que acontecer uma gota d'água para eu me ver livre dessa situação toda. Não foi da melhor forma, mas pelo menos eu me livrei de tanta toxicidade. Eu convidei duas dessas meninas para ir num festival de verão aqui em Londres. E o meu marido também ia com a gente. E aí a gente marcou de jantar num pub para todo mundo conhecer todo mundo, porque os amigos do meu marido não conheciam essas duas meninas que eu considerava minhas amigas. Um dia antes eu mandei uma mensagem no grupo de WhatsApp que a gente tava, só para relembrar do compromisso que a gente tinha marcado. E aí uma delas tinha me falado, olha, não vai dar para eu ir mais, e a outra não respondeu absolutamente nada. E aí nesse dia eu já desanimei. Eu cheguei à conclusão de que eu não queria mais continuar com essas pessoas na minha vida. Mas eu fiquei na minha, não quis ficar correndo atrás de ninguém, porque eu penso o seguinte: quando existe o mínimo de interesse que seja, a pessoa vai atrás. E no dia seguinte, estava lá eu, meu marido e os amigos dele comendo, bebendo e batendo um papo. Foi um fim de tarde bem bacana, a gente conversou bastante, a gente deu muita risada. Eu já conhecia os amigos do meu marido, mas eu queria muito que eles conhecessem as duas amigas que eu considerava muito. Uma delas eu já sabia que não ia mais, e no fundo eu já sabia que a outra não ia mais também. Pois como eu tinha falado antes, ela não se mostrava uma pessoa muito confiável, porque às vezes ela falava que ia em algum lugar quando a gente combinava, e aí depois ela esquecia completamente o que ela tinha combinado, ou do lugar, do endereço, enfim. Tava sendo, né? Desde então vinha sendo uma coisa cansativa. Moral da história, ela não foi. E no dia seguinte ela disse no grupo que se esqueceu de jantar no pub, porque todos os dias ela paga as mensagens dela do WhatsApp. Eu achei aquela resposta tão sem noção que eu comecei a tremer de nervoso. E é claro que naquele dia eu não estava na minha melhor condição de responder alguém com diplomacia, porque eu estava muito estressada naquele dia. Mas se isso tivesse acontecido há uns anos atrás, eu tenho certeza que eu teria respondido de uma forma muito pior. E aí eu falei pra ela, olha, você já fez isso tantas vezes que eu já nem me surpreendo mais. A partir daí, a discussão já estava armada. Olha, foi uma discussão bem acalorada, ninguém ofendeu ou xingou ninguém, mas eu me senti no direito de desafiar essa garota no sentido de me dar uma explicação coerente, coisa que ela não estava sendo comigo. E aí ela me questionou por que que eu não tinha falado com ela antes, já que eu tinha percebido que ela fazia isso várias vezes. Foi uma pergunta bem incisiva e coerente também, eu confesso, mas eu disse para ela que eu não queria ficar fazendo algum tipo de cobrança ou indagação logo no começo, até porque eu não me sentia íntima, eu não me sentia próxima dela no começo. Eu lembro quando ela me falava o quanto as pessoas eram indiferentes com ela, o quanto era difícil fazer novas amizades porque ninguém tava nem aí para ela. E no final das contas, eu cheguei à conclusão de que ela estava fazendo exatamente a mesma coisa comigo. E eu disse isso para ela, mas ela discordou completamente de mim, ou preferiu não enxergar, né? Ela também disse que prefere apagar as mensagens do celular dela para evitar desorganização e que isso não era da minha conta. Eu achei aquilo um tanto contraditório, porque se ela apaga tudo e não anota, não tem um controle num outro lugar, isso acaba gerando uma desorganização também. Eu penso que se a pessoa tem interesse mesmo, ela vai anotar em algum outro lugar, ou num papel, ou num bloco de notas. Se a pessoa realmente quer, ela dá um jeito.
Eu não vou ficar aqui estendendo a minha discussão com ela para o vídeo não ficar mais longo, mas eu tenho aprendido que não dá para manter um diálogo com quem só pensa no próprio umbigo, com quem acha que o mundo só gira em torno das próprias vontades, com quem só te quer do lado quando for conveniente, com quem não quer se responsabilizar com a forma que te tratou, com quem acha que as coisas devem ser só do jeito do outro. Um tempo atrás eu vi um vídeo que falava assim: não tente entender o que o outro fez com você. E é um dos melhores vídeos de relações humanas que eu já vi em toda a minha vida. O link vai ficar aqui embaixo se você quiser dar uma olhada depois. E com isso eu aprendi que por mais que você tenha se sentido ferido emocionalmente ou prejudicado de alguma forma por alguém que você tinha uma certa consideração, você tem duas escolhas. A primeira é cair fora, sumir do mapa, mas na prática é difícil, né? Porque a gente sempre fica se perguntando, mas por que será que raios que o outro agiu da forma como agiu, né? A segunda é mostrar para a pessoa o quanto aquilo te feriu, o quanto você espera que ela faça diferente para que você se proteja, né? Que as mesmas decepções aconteçam de novo. Com isso, você também abre espaço de ouvir o outro lado, para que ela se explique. E se você vê que existe uma consideração da parte dela sobre a relação de vocês, aí você pode passar uma borracha no que aconteceu e seguir adiante, né, com a pessoa na tua vida. Afinal de contas, todo mundo erra. Mas se é uma pessoa que não quer tentar enxergar o teu lado, uma pessoa imatura, que não demonstra o mínimo interesse em te ter por perto, provavelmente é hora de cortar as relações e dizer: olha, não é isso que eu espero de uma relação, e por conta disso e daquilo, eu acho melhor cada um seguir o seu próprio caminho. Simples assim. Quando você faz isso, você tá se colocando em primeiro lugar, você não tá só se valorizando, mas também cuidando daquilo que é saudável para você. Eu tenho certeza que se eu tivesse assistido esse vídeo antes desse episódio, eu teria evitado excesso de estresse, porque foi uma discussão de horas e dias que não chegava num comum acordo. Depois que a gente teve essa discussão, ela foi lá no grupo do WhatsApp, que era um outro grupo de aniversário que elas tinham me colocado. Ela disse que ela agia do jeito que ela agia com todo mundo, por sofrer de ansiedade social e que amava muito todo mundo. Eu também sofro de ansiedade social, não na mesma intensidade que ela, e é uma sensação realmente muito ruim, e eu sinto muito por isso. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei muito indignada. Eu fiquei tão irritada com aquilo porque eu não conseguia entender como é que a pessoa falava que amava as mesmas pessoas que ela vivia falando mal. Nesse dia, meu sangue ferveu de raiva e eu disse no grupo que é muito fácil você falar I love you so much, I miss you so much, para as mesmas pessoas que você vive falando mal pelas costas. E aí eu disse que aquele ambiente era falso e eu saí do grupo. Talvez não foi a melhor coisa a se fazer mesmo, mas as coisas são o que são e pelo menos eu não preciso mais falar com ninguém, porque aquele contexto social que antes eu estava inserida não existe mais. Eu vejo isso como mais um aprendizado sobre mim mesma e as minhas relações com as outras pessoas. E eu acho que eu tive que passar por isso para me perceber com mais clareza diante dos outros. Eu tenho aprendido que tem vários tipos de amizades que você pode esperar algo. Tem aquela amizade que é só para um bar, uma balada. Tem aquela amizade que de vez em quando vocês se falam. Tem também aquela amizade mais adulta, que tem uma certa maturidade nos assuntos que vocês conversam e que você pode esperar um pouquinho mais da pessoa. E é esse tipo de amizade que hoje eu prezo. Uma vez me falaram uma coisa que me fez mudar um pouco aí o meu ponto de vista sobre decepções de amizade. Se você tiver 1000 decepções e depois encontrar apenas uma amizade valiosa, mesmo assim, ainda valeria a pena ter se decepcionado 1000 vezes. O lado bom de tudo isso foi que eu aprendi a não insistir por algo que o outro não pode me dar, a valorizar mais as pessoas que eu tenho do meu lado. Amizades com pessoas extremamente imaturas e mimadas é cansativo demais e eu não quero isso pra mim. Fofoca só faz mal pra quem a alimenta. E a amizade não tem que ser um fardo pra carregar. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se você já passou por isso ou tem passado. Se inscreva no canal, ative o sininho para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Compartilhe. Muito obrigada por assistir e te vejo numa próxima. Fui!